Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A mensagem de hoje, para a minha vida, para a tua vida, é uma confirmação de Deus, que a promessa de Deus é sempre maior do que o deserto. A promessa de nosso Deus e Pai é sempre maior dos desertos que nós enfrentamos. Nós vemos que nem Jesus escapou do deserto. Jesus, em Mateus capítulo 4, nos mostra como ele venceu esse deserto, como ele conduziu os momentos do deserto. Logo após ele ser batizado, Mateus diz que a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos aqui que, através desta passagem, Jesus nos mostra que até ele passou pelo deserto. Ele mesmo enfrentou o deserto. E ele nos ensina como administrar esses momentos de deserto. Porque a promessa de Deus Pai é maior. Talvez as pessoas, ou quem visse ou vivenciou essa situação, onde estava Jesus? Cadê Jesus? Foi batizado? O céu se abriu e o Espírito Santo de Deus, em forma de corpórea de pomba, apareceu e disse: esse é meu filho amado em quem me comprazo, e agora onde ele está? Talvez a mesma pergunta venha para ti. Como tu está no deserto se você serve a um Deus vivo? Mas Jesus nos ensina algo. Porque Deus Pai tinha dado a promessa para ele. E ele sabia que a promessa de Deus Pai, do seu Pai, que deu seu único filho ao mundo, não seria anulado. Então, nesse deserto, nós aprendemos a administrar os momentos difíceis, administrar nossa vida. E se nós aprendermos isso enquanto estivermos no deserto, seremos vencedores, assim como Jesus venceu. Seremos conquistadores da promessa que Deus tem para nós, assim como Jesus nos diz que venceu. Está lá no capítulo 4 de Mateus. Então, o deserto, ele apresenta para nós as adversidades, as lutas, as aflições, a fome, os momentos difíceis, a sede, porque Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se sentiu sozinho, as perdas que enfrentamos. Jesus também se sentiu longe do Pai. Todos nós passamos por desertos. Sabemos e vemos que nem Jesus escapou. Mas se eu e você, ao passarmos pelo deserto, soubermos tirar lições dele, nós vamos aprender algo maravilhoso, sobrenatural, a grandeza de Deus, a dimensão do reino de Deus. Mas também aquele que passar pelo deserto e não souber tirar as lições que ele ensina, que ele apresenta, jamais aprenderá em outro lugar essa grandeza e essa dimensão do reino de Deus. Porque o deserto é uma escola, deserto é lugar de ensinamento, deserto é lugar em que nós somos polidos, em que nós somos tolhidos e em que nós temos que nos render ao poder de Deus, que é a sabedoria de todas as sabedorias, que nos ensina e nos prepara para essa promessa que é muito maior que o deserto. Porque se nós não vencemos o deserto, que é menor que a promessa, como nós vamos suportar, como nós vamos administrar uma promessa que é muito maior? Então o deserto é uma escola, o deserto é lugar de prosperidade. Se por um lado ela é lugar de sofrimento, de dor, de polimento, ela também é um lugar de prosperidade, ele é um lugar de vida, é um lugar de bonança, é um lugar de vencedores. Porque do deserto, quem sai dele preparado sai conquistador da promessa e vencedor. Mas nós vemos que pela palavra de Deus o deserto também se apresenta como um lugar de refúgio. Paulo, ele
vai para o deserto, ele também passa para o deserto, e por 3 anos ele fica lá, como se refugiado, mas ao mesmo tempo na escola de Deus. E ele foi um dos maiores missionários, humanamente falando, da palavra de Deus. Firme até o fim no propósito, na promessa de Deus. Porque ele sabia que ele tinha que se render à vontade de Deus, à promessa de Deus, ao ensinamento de Deus, e ele seria vencedor. E Deus cuidou de Paulo todos os momentos da sua vida. Aprendemos também que deserto é um lugar de revelação e chamado. Moisés é um exemplo. Ele estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e Deus aparece para ele na sarça ardente, e através dessa sarça fala com Moisés, e chama Moisés, e Moisés diz: eis-me aqui. Talvez você esteja passando pelo deserto, e Deus está te chamando, Deus está se revelando, Deus está te ensinando, porque no deserto também é um lugar de silêncio, é um lugar de intimidade com Deus, é um lugar de intimidade com o Espírito Santo, é um lugar onde nós mais ouvimos a palavra de Deus, onde mais nós ouvimos a voz de Deus. Então, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Moisés ouviu o chamado de Deus. Nós vemos que deserto também é um lugar de provação. O povo de Deus, em Deuteronômio 8, diz de que Deus disse para eles: eu permiti isso, em outras palavras, eu permiti para que se fosse provado vossos corações, para ver o que existia nele. De repente você está ali para ser provado, para ver o que realmente existe no seu coração e no meu coração. É isso que Deus quer. E também, de acordo com a tua atitude do teu coração, vai determinar o tempo. O povo ficou 40 anos peregrinando no deserto, porque a atitude com Deus, a murmuração contra Deus, contra Moisés, e murmurando contra Deus, através de Moisés, murmurando com a autoridade de Moisés, estava murmurando contra Deus. Determinou esse tempo. Então, a nossa atitude, nós nos rendendo a Deus, à vontade de Deus, ao chamado de Deus, ao ensinamento de Deus, a essa aprovação, vai determinar o tempo que nós ficarmos. Porque nós vemos que o juízo de Deus veio, e fala lá em Números 32, que veio o juízo de Deus. Por quê? Por causa da atitude deles. Então, a autoridade espiritual está sobre a nossa vida. A nossa atitude perante essa autoridade vai determinar as bênçãos que essa autoridade tem para nós. Então hoje nós vamos aprender isso de Deus. E também que a tentação, Jesus foi tentado no deserto. Mas Jesus nos ensina que em toda tentação nós temos que ser fortes, porque ele diz que assim como ele foi tentado, nós seremos tentados, mas não tentados a sermos vencidos, mas sim sermos fortalecidos. Ele nos ensina para sermos fortes e vencermos a tentação. Vencermos a tentação da murmuração, da atitude irreprovada por Deus. Mas também tem algo maravilhoso, que o deserto é um lugar de pregação de boas novas. João Batista vem caminhando pelo deserto e vem pregando a boas novas, vem pregando a chegada de Jesus, vem pregando o reino de Deus. Então o deserto é lugar de boas novas, o deserto é lugar de boas notícias, porque se é revelação de Deus, se é chamado de Deus, é bênção, é promessa. Então nós precisamos entender que Deus usa o deserto como uma escola para nós. O deserto é um lugar onde nós aprendemos a mais confiar nele. O deserto é um lugar onde nós aprendemos mais a depender de Deus, porque o deserto passa, mas a promessa de Deus não, ela não passa, ela é fiel. A palavra de Deus não passa, ela é fiel. Então nós entendemos que no deserto nós aprendemos a depender mais de Deus, porque Ele tem tudo preparado. Por que ansiarmos? Por que queríamos fazer da nossa forma se Ele já tem resolvido? O deserto é lugar de descanso. Ele está preparando tudo. Preparando nós, preparando a saída do deserto, com a promessa na mão para nós. E o deserto vai nos mostrar o quanto somos pecadores, o quanto temos que melhorar, o quanto temos que nos render, o quanto somos desafiados a sermos mais santos, a buscar a santificação. Então o Espírito Santo conduz ao deserto para tudo isso.
para renovar a sua autoridade, a tua autoridade espiritual na tua vida, te preparar para a terra prometida, fortalecer a sua santidade, transformar em um vaso de honra, prepará-lo para que Deus realmente venha usá-lo como esse vaso escolhido que Ele chamou nesse deserto. Deserto é escola para a tua vida, deserto é escola para a minha vida, deserto é lugar de ensinamento, mas também deserto pode ser um lugar em que você pode não achar a saída, se você se perder desse GPS que é Deus o Pai, em que Ele dá todas as diretrizes, todo o ensinamento, e em que Ele, através dele, Ele te prepara, Ele te ensina, porque ali é um lugar em que Deus fala para ti, mas você só ouve se você entra nessa intimidade desse silêncio com Deus, e nesse deserto você ouve a voz de Deus. Então vê que no deserto há uma voz maravilhosa, estrondosa que fala para ti o que é perfeito, o que é agradável, o que é fiel, o que é justo para a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus, que te renove, te fortaleça, te transforme nesse vaso de honra, com autoridade, com santidade, para viver as promessas que Ele tem, maior do que esse deserto, que você acha que é intransponível, mas Deus tem a saída perfeita para ti. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus te abençoe em nome de Jesus.